mas têm permanecido juntos, conforme diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu posso dizer, que sou feliz no meu casamento e sei que minha esposa, sobre o meu ministério, eu dependo dela 99%. Ainda que de repente ela não prega, não está aqui, mas na minha vida lá em casa reflete também a minha na igreja. Amém? E graças a Deus a gente vive, de mão dada. E se eu largar, ela vai às compras, Então não tem uma outra maneira. Quero ler com os irmãos a palavra de Deus, aonde começou tudo isso, sobre o casamento. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Leamos. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isto foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutor que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonharam. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, temos lido a Tua palavra, e que o Senhor Deus acrescenta as bênçãos à leitura da mesma, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Que não impera aqui o meu pensamento, mas, meu Deus, que seja realmente transmitido aquilo que há necessidade, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sei que não é só casais que está aqui, também há jovens, criança. Tem muitas palavras, que de repente a gente não pode citar no momento, mas que teríamos grande necessidade de dizer. Não é todas as áreas que correspondem ao casamento, à vida conjugal, que dá para a gente entrar. Sei que todos os assuntos de repente pode ser extenso e não dá para passar no momento. Tem uma grande necessidade de falar de algum aspecto da vida
conjugal. E, de repente, se é necessidade de alguma coisa, aí que há necessidade, sei que em outras palavras, os irmãos que são casados entendem, mas que tudo seja para a nossa edificação, para o nosso proveito na nossa vida conjugal. Até porque a gente sabe, né, quantos problemas os homens têm passado aí com essas mulheres e quantos problemas as mulheres têm atravessado com os homens. Não é fácil, só mesmo pela misericórdia de Deus. Tanto é que nós observamos a leitura da palavra de Deus. Adão nem pediu, nem manifestou a vontade de tê-la, não conhecia, não sabia como funcionava, então não manifestou. Isso foi pensamento de Deus, algo que realmente Deus fez para a alegria do homem e da mulher. Então o casamento, ele é constituído por duas pessoas, né, de sexo oposto, aonde uma das partes sempre está certa e a outra é a mulher. E muitos lares hoje, nos nossos dias, inclusive lares cristãos, estão num relacionamento conjugal difícil, atravessando por momentos sérios na vida conjugal, e de repente não se manifesta por várias razões: filho, patrimônio, a igreja, ou até mesmo vergonha de parentes, amigos. Mas a gente sabe que muitos lares estão deixando de ser lugar aonde seria de harmonia, de paz, conforme nosso Deus projetou. Estão se transformando em guerras, em momentos de discussões, desentendimento, falta de controle emocional, falta de Deus na situação para conciliar os pensamentos e ter um lar feliz, abençoado, aonde Deus reina, manifesta, e através dessa manifestação de Deus, através dessa união, eles possam ser luz para os seus filhos, manifestar nos filhos o desejo de servir a Deus, para que depois que, quando chegar a sua vez de se unirem nos laços matrimoniais, eles tenham respaldo da família e saibam conduzir de uma maneira cristã, de uma maneira sábia, de uma maneira que realmente Deus se agrada de ambos. Por isso sempre eu digo que o casamento, ele não é unidade, mas sim unicidade. Porque unidade, as duas partes podem até se juntar, mas ela não se mistura. Facilmente ela está se desligando outra vez. É só um vendavais, passar alguma coisa nesse sentido e estão se separando. Mas o casamento, ele é a unicidade, aonde eles se entrelaçam. Um vive o outro, um está ligado no outro, aonde vendavais nenhum pode tirar, pode desunir, porque se tirar uma das partes, a outra vai ser danificada. Casamento é dessa forma, é unicidade. O casamento é um jogo, aonde é o único jogo da vida, aonde os dois parceiros, eles podem juntos
ganhar ou perder. Todos os jogos ao vencedor. O casamento é oposto a isso. Se os dois em administração de Deus forem dirigidos pelo Espírito Santo, souberem administrar a sua vida conjugal, se respeitarem um ao outro, com certeza os dois vão sair ganhando. O casamento é como uma equipe, né? Quem já trabalha em equipe, sabe como realmente isso funciona. A equipe é constituída de pessoas diferentes, fala diferente, pensa diferente, interpreta as coisas diferentes, são totalmente opostos, mas que eles juntos trabalham pelo mesmo objetivo, pelo mesmo ideais. Juntos eles constroem, realizam sonhos, atingem o objetivo, atingem o seu alvo. Juntos eles conquistam. Assim é o casamento, e principalmente o casamento cristão, aqueles que Deus uniu, e que todos possam manter então esse pensamento de Deus, que o que Deus uniu, nenhum homem o separa. Gênesis capítulo 2, onde nós já temos lido aí, nesses versículos, fala que o casamento, nós interpretando ele, o casamento nasceu aonde ainda na época que foi instituído aqui e Adão, ainda não havia legislação, não havia lei, não havia um Estado, nem igreja. É um dom de Deus para proporcionar, conforme temos mencionado na leitura da Sagrada Escritura, proporcionar felicidade, proporcionar um ambiente agradável, servirem ao Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes casa com o pensamento errado, vou casar para ser feliz. A pessoa tem que ser feliz primeiro, para depois se unir conjugalmente. Porque é uma área que depende de ser administrada. O importante não é só casar. Por isso que há tantos lares desfeitos, porque casa com um pensamento errado sobre o casamento. Então não é importante só casar, mas o importante é ser feliz no casamento, é termos liberdade no casamento, é que o casamento seja realmente para ambos de gozo, de paz, onde ambos vivem realmente a vida. Aqui vive uma vida na igreja, vive feliz na sociedade, em todos os lugares aonde estão, realmente tem proporcionado alegria e paz. E se é de Deus o casamento, se foi Deus que constituiu, se foi Ele que achou por bem que o homem não vivesse só, às vezes nós até indagamos, cara, ao Senhor nosso Deus: por que tantos conflitos? Por que tantos desentendimentos? Por que tantas separações? É porque realmente as pessoas se casam sem saber exatamente como funciona o casamento. Ele não procura saber, conversar, se desenvolver, principalmente com quem já está casado, para trocar ideia. Então ele vem para o casamento só com algumas finalidades, ou com alguns sonhos, mas na verdade existe tanta complexidade dentro do casamento, que
responder no outro dia. Então, o que nós observamos dentro desse contexto, dentro dessa área conjugal, muitas das dificuldades é que as pessoas, então, eles aí partem para o enlace matrimonial sem realmente conhecer. E como nós figuramos as coisas materiais para simbolizar as espirituais, comparamos como alguém que está aprendendo a dirigir um veículo. Ele até dirige um pouco, sabe ir para frente e para trás, estacionar, mas ele não tem toda a habilidade para desenvolver aquilo lá. Se depender de pegar um trânsito maior, estacionar no lugar, ele pode não conseguir e, diante disso daí, gerar conflito no trânsito e até acidente. Na vida conjugal é da mesma forma. Se ele não sabe realmente como funciona, ele acaba desenvolvendo habilidades que o casal, a vida conjugal, corre perigo. Mas se ele dedicar, aprender, for humilde, com certeza ele vai atingir os seus objetivos. E um dos fatores, que de repente a gente percebe das dificuldades que alguns enfrentam, porque na verdade ele não sabe como funciona, que a mulher ela não é só diferente do homem no seu estado físico, na anatomia, não, em diversas formas. Não dá para descrever no momento, as horas, todas as diferenças, mas nós sabemos que isso é real, comprovado cientificamente essas diferenças. É aí que de repente surge vários conflitos na vida conjugal, porque ela na verdade pensa diferente, vê diferente, fala diferente, tem tantas formas que realmente é diferente a maneira de se comunicar. Claro que durante o tempo que Deus dá para conviverem juntos, eles vão aí se conhecendo e se comunicam. É mesmo com o passar dos tempos, um sabe até o que o outro pensa, o que o outro quer dizer, o sentimento de um, de outro. Ele vai desenvolvendo essas habilidades. E nós sabemos, todos sabem, aí que as mulheres têm aí os seus dias, que é TPM, são os seus dias que tem que passar, que é o temperamento pré-menstrual. Nessa data, nesse tempo, segundo a ciência, ela tem vários comportamentos. Diz a ciência que é mais de 150 maneiras de se comportar diante dessa situação. Então, nesse daí traz um mau temperamento, mau humor, tristeza, irritabilidade, angústia. De repente é por isso que alguém sai de manhã, está tudo em paz, tudo legal, tudo certo, Chega à tarde, aí a esposa está, às vezes, cara feia, não quer conversar e está indisposta, a trocar ideia. Aí nós perguntamos: o que aconteceu? O que eu fiz? Não fiz nada hoje, Então, na verdade, é essas habilidades que, de repente, tem que surgir esses entendimentos para que a gente vá acostumando com essa situação. Até porque não pode isso ser tratado como doença, que não é doença. Também não pode ser tratado aí como xilique, porque também não é, Realmente é assim que funciona. Deus criou assim. Não temos como mudar essa situação.
porque é coisa que Deus fez. Claro que o homem também tem as suas formas de pensar, tem os seus momentos difíceis, e é nesse momento que nós temos que conhecer um ao outro, para não viver dentro de um lar com rivalidade e ficar triste, desenvolvendo problemas que realmente surgem por causa dessas causas conjugais. E dentro dessas diferenças, nós sabemos que a mulher ela é de múltiplas funções. Está atendendo o telefone, trocando a criança, ainda está de olho na TV. Ela tem essas habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto o homem, se ele coloca o leite ali no fogo, está ali em cima para ver, prestar atenção, e ainda ele deixa cair. Então realmente há essas diferenças. E a cabeça do homem, ela é toda dividida. Então ele fala uma coisa de cada vez. Está todo dividido lá os assuntos. E a mulher não. Ali é tudo misturado, né? Mesma coisa está falando. Mesmo instante está falando uma coisa, de repente está falando outra, pensando em uma coisa, e assim sucessivamente. É por isso que de repente surge aqueles momentos difíceis que um não entende o outro. Que ele está falando, ela está falando de uma coisa, ele está pensando no outro. Quando ele começou a captar o que ela está dizendo ali no momento, ela já está no outro assunto. Aí quando de repente ele já está entrando no ar, ela já está no outro. Difícil acompanhar, mas também não é impossível, né? Se nós entendermos isso, nós iremos chegar numa conclusão que não vale a pena discutir. Que talvez há esse conflito da discussão, porque ela está dizendo uma coisa, ela tem certeza no que está dizendo, ela sabe o que está falando. É nós que de repente não estamos interpretando certo como realmente ela quer dizer, como realmente ela quer transmitir aquilo. Então ela está certa, você não há necessidade nessa hora de deixar a ira entrar no coração, de deixar então que a natureza impera nesse momento, mas deixa, fluir a conversa, procura entender, responder o que pergunta, porque eu sei que havendo esses entendimentos, haverá um bom relacionamento. E muitos até, eu tenho certeza que muitos já passaram por isso daí e sabem até do que eu estou falando. Se ele chega em casa, a esposa está lá no canto, de repente ela não quer conversar, ele chega e pergunta: o que foi? Ela vai responder: nada. Aí a gente costuma não ficar satisfeito, com a conversa, não respondeu aquilo que nós queríamos ouvir, e nós perguntamos outra vez: mas o que é? Fala o que aconteceu. A segunda resposta é: nada não, tem nada não. Aí a gente continua, ainda não está satisfeito. Nada não é resposta, para ela é, para a gente não. Mas torna a perguntar outra vez, aí já arrumou o problema. Você quer ouvir? Aí então senta para escutar. Aí sim, aí vai longe a conversa. Se realmente queria ouvir, vai começar a ouvir, vai ouvir até o que não queria. Mas se houver paciência, houver essa disponibilidade, vai haver comunicação. Ela vai falar, desabafar, você vai ouvir, porque ela não quer muitas vezes uma ajuda, que você dê um palpite no que ela está falando.
ela quer alguém simplesmente para ouvir aquilo que ela tem para dizer. Até no se comunicar, né? As mulheres há uma diferença nesse sentido, porque se ela está passando de um lado da rua, vê a outra do outro lado que ela conhece, a maneira dela expressar, chamar, ei, ela mexe com a outra acaba ouvindo, entendendo, ela passa do lado de lá e aí começa a trocar ideia. Demora muito, mas troca ideia, conversa e assim sucessivamente. Quando o homem, ele tem uma outra maneira, o amigo de serviço, até o irmão, alguém está passando do outro lado, ele já, ei, e aí parceiro, o outro, mano, o irmão, já é de longe mesmo, dali mesmo ele já se conversa, troca ideia, os outros escutam, e é rápido, mas também já comunicou. Então, dessa maneira, essas formas de comunicação, nós sabemos que essas diferenças existem. E as mulheres gostam de falar tudo, né, tintim por tintim, dizer as coisas nos mínimos detalhes. O homem não, ele passa por cima das coisas, de repente até de necessidade de ter dito. Sei que os irmãos, aí as irmãs vão saber do que eu quero dizer. Se o esposo chega de tarde, a esposa pergunta, como foi o dia hoje? Ele vai dizer, tem duas coisas, é ou bom ou ruim, só, foi bom ou ruim. Agora, se perguntar isso para a mulher, né, como foi o dia hoje, ela vai falar desde a hora que ela levantou. Levantei às 8, penteei o cabelo, troquei a roupa, não deu certo essa, troquei a outra. Aí ela vai longe expressando. É uma maneira, é uma forma, ele não está nem com muita paciência de ouvir, aí acaba tendo que ouvir, e de repente, se ele não está ali bem espiritual, não tem essa paciência, já cria uma confusão, até na hora de expressar, né? As mulheres gostam que fica olhando olho no olho, se não olhar, ela pergunta se não está ouvindo. A gente ouve com o ouvido, não é com o olho, mas ela gosta que olha no olho, né? E quanto para os homens isso é fatal, é crime olhar no olho. Se um homem começar a conversar com o outro, olhando olho no olho, o outro já vai desconfiar, falar que tem problema. É difícil, mas realmente é essas formas de diferença que a gente acaba tendo que acostumar, porque existe. E segundo aí a ciência, as mulheres falam bem mais do que os homens mesmo. Uns diz, cada versão aí dá uma quantidade de palavras que a mulher, ela para realmente se desestressar, tem que dizer ao dia. Diz aí que as mulheres têm que dizer 6.000 palavras por dia, os homens 2.000. E aí acaba gerando aí um clima, né, dentro do lar, se não souber administrar esse lar. Por quê? A mulher, ela se desestressa falando e o homem calado. Aí ele vai para o serviço, chega lá, tem vários amigos, conversa, fala, troca ideia de todos os assuntos. Se a mulher também trabalha fora, ela gasta um pouco lá, mas a metade está em casa mesmo. E aí o esposo chega ali, se encontra, vai trocar ideia. Se ele já está cansado, ele não quer nem falar, porque ele já gastou tudo, está até devendo. Mas a mulher já tem bastante, né? Bastante energia, quer conversar, falar as coisas nos mínimos detalhes, e se não souberem realmente como funciona, é a hora do atrito outra vez. Mas se houver espiritualidade, direção de Deus, conscientização, forem bons administradores, for pessoas de oração, vão entender essas diferenças e juntos vão conseguir ter uma vida conjugal feliz e abençoada por Deus.
Até porque o homem, ele ama primeiro emocionalmente, para depois ele amar fisicamente. A mulher tem uma diferença em relação a esses sentimentos, e que eu sei que é bom a gente conhecer, porque há essa diferença. O homem, ele ama primeiro emocionalmente para depois amar fisicamente, e a mulher ama primeiro fisicamente para depois ela amar emocionalmente. Então, o homem, diante dessas situações, ele é atraído de ambos os lados das formas pelo que ele vê, e a mulher, ela é atraída pelo que ela ouve. Então, nós temos aí, biblicamente, além de cientificamente, como provar essas coisas. Porque quando Satanás foi tentar o primeiro casal lá no Éden, a serpente não procurou Adão. Porque Adão, pela fisionomia da serpente, pelas diferenças anatômicas, jamais ele iria o amar fisicamente para mexer com a emoção dele e ele ceder à sua tentação. Como o diabo, sabendo dessas coisas, ele foi perturbar, ele foi aonde ele sabia que ele ganharia terreno, ele foi falar com a mulher. Então o fraco da mulher está no ouvido. Então ele foi falar no ouvido dela, transmitiu a sua mensagem e acabou convencendo ela do que realmente ela devia fazer, e ela então fez, e diante daquele ato trouxe consequência para a sua vida conjugal. E a mulher, nós podemos notar essas coisas quando ela passa na rua. Se tem ali um grupo de homens, sei que as irmãs já ouviu isso, já viu, ouviu, ela nem quer passar perto, porque não é iniciativa da mulher tomar a primeira iniciativa com o homem. Ela não tem esse sentimento, ela não ouviu nada ainda, ela nem quer passar perto. Ali pode ter alguém bonito, feio, a não ser alguém, né, que já está com mau pensamento, mas não é regra, é exceção. Mas a regra é a mulher desviar, né, da onde tem um grupo de homens, ela até desvia. Ou se de repente tem mesmo que passar por ali, ela passa. Se ficar quieta, ela vai embora. Mas se de repente alguém mexe ou diz alguma palavra que o agradou, já começa, né? Muda o jeito de andar, já mudou. Se ela não ouviu nada, ela passa de cara feia e vai embora, nem dá bola. Mas se ouvir alguma coisa, ela já muda o jeito de andar. Se gostou, ela vai passar por ali outro dia outra vez. Aí, além de mexer, ele diz mais alguma palavra. No outro dia ela já está se produzindo melhor, está diferente. Ela gostou, começou a ouvir. E assim, se for realmente dando lugar a essas coisas, vai até marcar encontro, perguntar onde mora, hoje leva no emprego, amanhã busca do emprego, e assim vai crescendo o relacionamento. Então, tudo isso são coisas que comprovam isso, né? Até fui conversar com uma irmã esses dias atrás, falando de um relacionamento, né? E dela se envolvendo aí no relacionamento conjugal, e a gente percebe aí umas diferenças. Até não tem tanta aparência de cidadão, mas o que ela me disse? Sabe o que é? Mexeu comigo, porque vem me dizendo algumas palavras bonitas,
dizendo alguma coisa assim. Isso está mexendo muito comigo, né? Então não era aparência, não era dinheiro, não era nada mais. O problema era a palavra, o que ela estava ouvindo. E sabendo dessas coisas, as mulheres têm que realmente ter muita vigilância nesse sentido. Quando começa a receber elogios, se for de terceiro, procura vigiar nesse sentido. Por isso que o esposo tem que elogiar a sua esposa, tem que estar sempre dizendo palavras que realmente o ajude aí para que ela tenha uma autoestima. E se ela for elogiada dentro da sua casa, se ela for valorizada, dificilmente ela vai ceder os elogios lá fora de terceiro. Ela está imune a essas coisas. E o homem é por aquilo que ele realmente vê, né? Até porque Davi mesmo disse: não porém nada má diante dos meus olhos, porque ele sabia que através dele ver, ele poderia se corromper, poderia passar pensamentos no seu coração, na sua mente, pensamento que desagradasse ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava evitando ver as coisas que desagradavam a Deus, porque ele sabia que o fraco dele estava em ver. Até porque Jesus, ele mesmo respalda isso daí, dizendo que em Mateus, né, que fala que qualquer que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já em seu coração ele já cometeu adultério. É nele ver, é a aparência, né, que agrada. E nós sabemos que vários personagens da Bíblia cederam por causa disso. Davi foi um deles. Não saiu à guerra, estava ali no seu palácio e de repente ele olhou e viu ali Batseba se banhando. Só nele ver já despertou nele a curiosidade, o desejo, os desejos carnais. Não precisou conversar, não precisou de mais nada, ele já amou emocionalmente e mandou buscar. E aí foi aonde aconteceu os deslizes na vida dele. Então nós sabemos que essa diferença tem que administrar essas coisas, porque Salomão mesmo, em sua infinita aí, na sua grande sabedoria, em Provérbios 30, 18 e até 19, ele diz que há 4 coisas misteriosas para ele. Ele já tinha tido vários relacionamentos, conhecido várias mulheres, tido muito dinheiro, riqueza, bens materiais, e ele mesmo chegou a uma conclusão que tudo aquilo era vaidade. E com toda essa experiência, com toda essa habilidade, ele chegou numa conclusão que há 4 coisas misteriosas, né, que não consigo entender: a águia que voa no céu, a cobra que se arrasta nas pedras, o navio que encontra seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Então é realmente complexo o relacionamento de um homem e de uma mulher. Até porque esse negócio de colocar 2 debaixo do mesmo teto, pessoas diferentes em tudo, e querer que dá certo, que viva em paz, realmente isso só pode ter vindo de Deus, porque senão não subsistiria o casamento. E sei que Deus tem dado condições para muitos sobreviver nesse sentido da vida conjugal. Então, parando um
um pouco de mostrar essas diferenças, né? Senão de repente os irmãos vão chegar numa conclusão aí que casou foi com bomba relógio, né? Foi com mulher. Muito complicado. Mas o casamento é isso daí. É uma arte de administrar problemas. O casamento não é que estamos livres de problema, não. Paulo diz que ele queria poupar muitos desses problemas conjugais, mas cada um tem um seu dom. Ele só queria evitar problema, mas não podendo conter-se caso. Mas então é uma arte de administrar problema. E nós sabemos que Deus tem dado essa habilidade para aqueles que têm realmente buscado essas coisas. E outro fator que tem cooperado para que haja desentendimento, para que haja ruptura nos casamentos, na vida conjugal, é a falta de comunicação. Eu sei que conviver junto, nós conhecemos realmente todo o hábito um do outro. E eu sei que tem coisas que de repente eu não gosto, que ela faz, me irrita, me traz problema, eu também faço, que irrita, traz problema. Mas de repente alguém tem dificuldade de enfrentar essa situação, de sentar, colocar aí em prato limpo, em ordem, essas diferenças. Tem dificuldade para dizer, ó, isso me agrada, isso não agrada. Procurar separar aquilo que causa problema e aquilo que realmente edifica. Aí vai deixando acumular essas coisas. Ó, isso eu não gosto, mas ele não diz, ela não diz. Vai criando ali rancor. Um vai pegando um sentimento do outro. De repente, uma vida que começaram a dois, cheio de sonhos para realizar. Tinha tudo para realizar. E de repente foram frustrados por essa falta de comunicação. Então temos que ter esse momento, temos que realmente deixar um momento onde nós separamos para trocar ideia, para ver as diferenças, aquilo que está trazendo prejuízo, aquilo que está separando os dois, aquilo que está trazendo dificuldade, aquilo que está impedindo o relacionamento, porque não é só conversa. No casal há relacionamento muito mais íntimo, que ninguém consegue consumar, emocionalmente quebrados. E o princípio aí dessa comunicação é para essas coisas. Por isso que há tanta dificuldade, pais que não entendem filho, filho que não entende pai, esposa que já não quer mais nem ouvir a voz do esposo, esposo que não quer nem ouvir a voz da esposa. E não foi isso que eles desejaram para a sua vida conjugal. Era bem diferente do que eles pensavam, mas por causa dessa diferença acabou gerando esse conflito, acabou gerando essa distância e acabou levando a casos mais sérios. Temos que realmente, a vida é uma correria, cada um tem preocupação, mas administrar esse tempo, porque se o pai e a mãe não tiver tempo para o filho, lá na esquina ou até do lado da sua casa, o traficante, ele tem tempo o dia inteiro aí para o seu filho. Se não tem tempo para filho, o pedófilo está cheio, tem bastante tempo. Se o esposo não tem tempo para a esposa, está cheia aí de outro que tem tempo para ela, ou está cheio de outro que tem tempo para ele. Então, na verdade, nós temos que socorrer o nosso lar, temos que colocar em dia aquilo que está dentro
desejo, pensamento, ou ter aquela ideia, se começar a falar vai surgir discussão. Não vai, porque quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. É só, principalmente no meio cristão, ter essa habilidade cristã para resolver essas coisas, administrar essas coisas. Ou até comunicação falsa, né? Falsa comunicação. A esposa compra escondido, passeia escondido, quando compra mente sobre os valores do objeto. É uma comunicação falsa. A pessoa que Deus colocou no caminho dela, para que ela fosse sincera, ela prometeu sinceridade. Agora ela está usando de engano. Só pode o diabo entrar no meio dessa situação, porque entrou a mentira. E a mentira é as coisas mais horríveis que deve existir dentro de um casal. A verdade dói, tem hora, mas temos que admitir que ela constrói, que ela ajuda. Até porque quando uma das partes mente, ou as duas das partes, acaba dentro do casal um princípio que gera os demais princípios, um princípio que rege os demais princípios, porque essa comunicação falsa, ela ou ele perde a confiança nela, sabe que ela não é de confiança, e sérios problemas acontecem por essas coisas. Não tem necessidade de mentir, não precisa disso. Ele prometeu fidelidade, tem que ser. Ela prometeu fidelidade, tem que ser. Ou por que mentir? Fale o valor certo. Na hora ele pode não gostar, na hora ela pode não gostar, mas realmente depois o fruto que vai gerar depois, se ele perder a paciência porque ela falou a verdade, ele vai arrepender, porque ele vai reconhecer, ela falou a verdade, comprou, gastou, mas de repente ele vai falar, mas ela foi sincera, valeu a pena. Então isso traz para dentro do casal bênção, traz para dentro do lar bênção. Até porque se já tiver filho, ele vai então descobrir essa habilidade da mentira. Você gosta que seu filho mente você? Você gosta? Então eu sei que ninguém gosta da mentira, ninguém gosta de ser enganado. Então entre o casal, custe o que custar, o que tem que imperar em todo relacionamento, comprar, vender, passear, ir num lugar, é a verdade dentro desse relacionamento. A finança é uma outra coisa que tem levado o desentendimento para dentro do lar, tem trazido discussões, e muitos casamentos têm sido frustrados por causa disso, porque ele gasta mais do que ganha, ou ela gasta mais do que ganha, e aí chega no final do mês, não dá para cobrir as despesas, aí começa a vir as cobranças, vizinho vê, dá mau testemunho, escandaliza a igreja por essas razões, aí começa a jogar a culpa, né? Não, eu comprei porque se pedia, eu comprei porque precisava, e assim sucessivamente. Então tem coisas que dá para passar para o mês que vem, o outro mês, ou até 100. Mas quando for comprar, senta os dois, vê se a renda dos dois dá, se é isso que eles querem. É o que a Bíblia manda, né? Quando for construir, sentar, fazer as contas, para ver se depois de levantar o alicerce, dá para terminar a construção. Na vida conjugal da mesma forma, já que há essas diferenças, aí temos que ter essa habilidade gloriosa para chegarmos ao entendimento diante da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que gerando essas discussões, diante dessa discussão, vai gerar problema, né?
gerando esses problemas, surge as discussões. Aí vem aquela história da incompatibilidade de gênero. Aí as pessoas, começando a discussão, já não largam o problema do outro lado e começam então a se atacar entre si. O problema, na verdade, já está longe, né? Mas eles estão ali brigando, relembrando coisa do passado que não tem nada a ver com o momento que estão vivendo ou sobre o que estão discutindo. Começa a ampliar o problema e nunca pode chegar num acordo, resolver tudo na paz, resolver tudo conforme diz a palavra de Deus, em comunhão e juntos servindo ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E uma das grandes, a maioria do problema, né, que tem levado ao divórcio, levado à separação, é a falta de intimidade no seu casamento. Irmãos, irmãs sabem o que eu quero dizer, mas isso é uma das principais razões que tem levado ao adultério, que tem trazido prejuízo, trazido polêmica, e realmente é um assunto mais difícil até a dizer. Um diz que não pode nem ser dito assim na igreja, mas enquanto não diz, em casais se perdendo, filhos se destruindo, outros aí partindo para a delinquência em função da maneira de entender as coisas. Porque no casamento, a vida íntima é o momento mais íntimo que o casal tem, mais efetivo na vida do casal, onde ambos eles se doam, troca as suas ideias, alimenta os seus atos em palavras, também atendendo às suas necessidades biológicas. Então, eu sei que tem trazido muito problema a respeito dessas coisas. Não é pecado. Diz a Bíblia que foi Deus mesmo que criou. Ou às vezes alguém pensa, né, que essas coisas não foi Deus que criou, que Deus ele criou só o esqueleto, só os cacês, né? Aí ele chamou o diabo, ó, vem cá, faz os acessórios, porque eu não ponho a mão nessas coisas, difícil, não é para mim não. Mas não, Deus, segundo a palavra, se nós fôssemos ler a palavra, se tivesse tempo, né, nós iremos ver que Deus colocou esse desejo em ambos. Então tem realmente essa necessidade desse momento íntimo entre o casal. E por que Deus criou? Para atender 3 áreas fundamentais da nossa vida do dia a dia. Primeiro, psicologicamente. Segundo, fisiologicamente e espiritualmente. Tem uma pergunta, mas espiritualmente também, a vida íntima é segundo a palavra de Deus é. Primeiro, psicologicamente, né, é que como Deus criou, colocou esse desejo, essas necessidades biológicas, então ela não sai do pensamento. E quando isso é explorado de uma maneira cristã, de uma maneira que nos ensina a palavra de Deus, de uma maneira realmente constituída por Deus, as pessoas ficam livres para pensar em outras coisas. Mas quando é reprimido psicologicamente, aquilo perturba, impulsiona, deixa os pensamentos impuros, impede a comunhão com Deus, relacionamentos, impede a vida de oração. Então traz sérias consequências na vida psicológica e na vida aí relação fisiológica, né?
também traz tanta dificuldade. Quando é reprimido, traz sérios problemas, muitas enfermidades, traz tantas consequências na vida física. Tudo isso porque reprime o lado íntimo entre o casal. E na espiritual, conforme já tenho dito aqui, nós sabemos que a Bíblia diz: não desfraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, mas depois ajuntais outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Então é espiritual. E já que não temos como mudar essa situação, não temos como fugir também dessa situação, não tem como, Deus tem feito dessa maneira, colocando em cada um essas necessidades biológicas. Por isso que a Bíblia mesmo, lá em 1 Coríntios 11, do 8, 9, 10, 11, 12, lá, diz que nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem. Então é uma vida de dependência, aonde para mantermos um bom relacionamento na sociedade, um bom relacionamento dentro da igreja, em todos os lugares, temos que realmente reconhecer a nossa obrigação, que a Bíblia diz que nem o marido desfrauda a mulher, nem a mulher desfrauda o marido. Então cada um tem que cumprir com o seu papel dentro do seu relacionamento conjugal. Mas havendo esse bom relacionamento, eu sei que não haverá brecha para o diabo operar, e principalmente dentro da igreja, não traz sérios problemas aí na vida conjugal, não traz problema para a igreja também. E assim eu sei que todos podem ter uma vida santificada na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de repente pode surgir alguma ruptura nesse sentido. Alguém pode ter dificuldade por problemas psicológicos, canseira, e por causa já desses rompimentos de comunicação, sabendo das dificuldades do relacionamento, não tendo habilidade para conversar, trocar ideia, pode surgir então distância no casal quanto a essa área da vida conjugal. E a mulher, sabendo dessas coisas, que o homem ele é atraído por aquilo que realmente está diante dos seus olhos, diante do que ele vê, ela tem, claro, dentro dos modelos cristãos, dentro do comportamento cristão, saber zelar dela, zelar do seu corpo. Claro que dentro da palavra de Deus não precisa usar roupas indecentes, degotadas, mas da maneira do porte cristão, se vestir bem, andar aí perfumada, agradando o seu esposo, se arrumando para o esposo, o cabelo, e andar de uma maneira que agrade o esposo, porque na verdade ele é atraído por essas coisas. A primeira paixão é pelo que ele vê. E é claro que o marido cristão, além de ele já conhecer sua esposa, ele não tem necessidade de vê-lo na intimidade, assim, de primeiro momento. Por isso ela não tem necessidade de se comportar indecentemente para atrair a atenção, atrair ele. Ela só tem que realmente zelar dela mesma, é claro, da sua aparência. Ninguém está pedindo para se maquiar e fazer coisas que a Bíblia não nos autoriza, não ensina que as mulheres cristãs façam. Até porque eu acho, várias pessoas dizem, o mundo acha que as mulheres cristãs realmente são as mulheres lindas, bonitas, Não precisa desses acessórios, não. Claro que para o mundo aí, elas estando despidas ou com roupas indecentes, para eles aí para ver,
pensamentos impuros, claro que eles vão preferir, mas dentro da igreja não. Mas o homem é espiritual, é um servo de Deus, mas ele foi criado com essas necessidades. Não é diferente do outro lá fora, não. Ele só tem a santidade cristã, consciência cristã, mas também tem o seu sentimento que precisa ser cultivado para que ela sempre o atrai, sempre o chama atenção, sempre desperta nele o desejo de ter uma vida íntima. E a mulher, o marido também, sabendo que a mulher é atraída pelo que ouve, tem que haver nele essa sensibilidade de ser um pouco romântico, não gritar, não desmerecer, não irritar, saber então cultivar esse lado feminino da mulher, saber realmente como dialogar, não causando aí ruptura na relação conjugal, ferindo com palavras, ferindo emocionalmente, xingando, desmerecendo. Se tem necessidade de chamar a atenção, de falar alguma coisa no sentido do cotidiano da vida, que seja realmente de uma maneira branda, de uma maneira cristã, de uma maneira atraente, para que ela também se sinta atraída e não cria ruptura nesses relacionamentos, porque ambos, nem um e nem o outro, ambos quebrados, destruídos emocionalmente, jamais eles terão aí capacidade de serem felizes ou virtuosos no leito. Até porque, sabendo essa diferença, segundo a ciência aí, o homem tem apenas 2 minutos para entrar no trigo e a mulher, diz a ciência, que é 9. Então até tem um provérbio aí, que o homem é como um micro-ondas e a mulher um fogo-a-lenha, mais difícil. Então é mais uma das necessidades que temos para alimentarmos, aí ao despertarmos o sentimento na esposa, para que possamos ter uma vida íntima, não dando brecha para o diabo e não deixando a desejar a ninguém também na nossa vida conjugal. Porque não há necessidade do homem ter 2 mulheres, porque se tivesse essa necessidade, tem certeza que Deus haveria dado a Adão. Então isso são ilusões, são coisas da mente humana, e com isso tem trazido sérios prejuízos. Então uma esposa é o suficiente e é realmente o que a Bíblia ensina para os servos e servas do Senhor Jesus Cristo. E às vezes alguém pensa, mas já casei, estou casado, não preciso mais arrumar ninguém, estou satisfeita com o meu esposo, mas será que ele está satisfeito? E a esposa da mesma forma, será que ambos estão aí satisfeitos? Ou ela queria ele mais romântico, ou ele também queria ela mais bem arrumada, mas vamos zelar desse lado para não darmos lugar ao Satanás, tem colocado no coração de muitos. E aí é que vem muito divórcio, mas às vezes aí vem aquela pergunta agora: e quanto ao divórcio, é permitido? Pode divorciar? Deus permite essas coisas? Aí é que está o segredo. É juntos até que a morte separa, segundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a aliança conjugal, ela não termina quando a crise aparece, não. Só na Bíblia há 2 condições que permitem o divórcio e o novo casamento. Primeiro, a infidelidade conjugal, de uma das partes sendo infiel para com o seu cônjuge,
lá em Mateus 19:9, aí sim dá direito para a mulher ou o esposo se divorciar e adquirir ou ter um outro relacionamento. Mas também querendo perdoar e esquecer, se não quer ter dificuldade futura, é não tocar mais no assunto. Não tem problema também se houver esse senso de perdão. Mas se não quiser também, segundo a Escritura, há possibilidade então do divórcio e contrair o outro casamento. E o segundo é abandono, que está lá em 1 Coríntios 7,15. Deus não apenas criou o casamento, mas Ele o abençoou, conforme nós já lemos, conforme está em Gênesis 1:28. Então qualquer esforço de atentar contra os princípios estabelecidos para o casamento conspira contra Deus que o instituiu. Por isso, Ele mesmo, que tem sido testemunha do seu casamento, Ele mesmo diz, segundo a sua palavra em Malaquias 2,14, que Ele odeia o divórcio. Então não é da vontade de Deus que chegamos a essa conclusão. Eu posso ter sido testemunha do casamento, da união conjugal de muitos irmãos aqui, mas Deus foi testemunha. Até tem um testemunho de um certo irmão, chegou no pastor para dizer que ele queria divorciar. Ele não tinha mais contato, com a sua esposa, não combinava mais. O pastor falou: então vem cá, vamos fazer a oração do divórcio. Falou: mas tem, pastor? Tem, foi eu mesmo que inventei, é de minha autoria, o pastor disse. Então vamos orar, se tem, tudo animado. Aí o pastor começou a orar: ó Senhor, eu não fui testemunha do casamento desse irmão, mas o Senhor foi, o Senhor estava lá. Entre o Senhor tinha tanto lá no dia, mas o Senhor sabe que ele prometeu fidelidade. O Senhor sabe disso. O Senhor ouviu ele dizer que ele estava disposto a viver com ela na alegria, na tristeza, na abundância, na falta também, em sua necessidade, até que a morte separa. Agora, meu Deus, ele está aí divorciando, então é a hora da morte chegar também. Então, o Senhor Deus, aí já levantou logo, interrompeu a oração do irmão: não para, irmão, vou pensar melhor isso daí também. Não quer mais separar, porque Deus foi realmente testemunha naquele dia. Então o divórcio, portanto, é rebelião contra Deus. E a Bíblia diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Romanos 7 lá fala que só a não ser desses outros que a gente dissemos aí, a morte também de uma das partes dá direito do outro contrair um outro matrimônio. Até porque tem tantas consequências a respeito do divórcio. João Batista, um servo de Deus, pregador da palavra de Deus, ali ele foi morto, foi assassinado por motivo ligado ao divórcio. Ele denunciou o adultério de Herodes, por isso ele foi sentenciado à morte. Então, segundo a palavra de Deus, o divórcio é uma desobediência à lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo 20:14. É tão sério que lá não teria mais nenhuma oportunidade a não ser morto. Por que é tão sério assim? Porque ele mata a santidade do casamento, da vida conjugal. Às vezes alguém fala: mas será que não foi Deus que permitiu? Porque eles não combinavam mesmo? É claro, já dissemos aí ao longo desse tempo aqui que não é fácil mesmo a vida conjugal. Precisa de oração, precisa administrar bem esse lado, e as pessoas às vezes não estão dispostas a esse sacrifício. Mas ele mata a santidade do casamento, o divórcio. E muitos até dizem: será que não foi para ele sair, trazer outra
e o esposo do outro também está lá fora. Será que Deus é assim? Ele traz um para colocar no lugar do outro? Deus não é nenhum patrão, aí, o dono de uma empresa que vem substituindo os outros, não. É claro, a missão dele é salvar, e ele teria uma outra forma de salvar aquela pessoa sem administrar esse lado, sem jogar um para trazer o outro. Então isso é mentira que tem gerado nos corações e trazido consequência à palavra ou à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então marca a santidade do casamento quando há essas infidelidades, e também é um ultraje contra o Espírito Santo que habita no crente. 1 Coríntios 6, 18 a 20, e contamina todo o corpo da igreja. A pessoa também se decide viver junto, continuar junto, havendo perdão, ele perde o respeito dos filhos. Os filhos que antes via a mãe como uma dona de casa, uma conselheira, alguém espiritual que estava ali para conduzir o seu lar diante do Senhor Jesus, ele já não respeita mais. Não veja ela como uma mulher digna que respeite. E assim também o homem, o filho já não respeita mais, ele perde a autoridade para falar com o filho, ele perde a autoridade para corrigir a filha, ele perde a autoridade do lar, aí ele começa a descer no seu grau de homem, no seu grau de administrador, perde a confiança da esposa, perde tanta coisa que não valeu a pena por 1, 2 horas ele perder tanta coisa e ainda a eternidade na presença do Senhor, se não houver arrependimento desse lado diante do Senhor Jesus Cristo. Mas para reforçar os laços conjugais, o Senhor Jesus Cristo, já encerrando essas coisas, além dos amor que nós conhecemos literalmente, que nós generalizamos tudo, eu amo meu carro, eu amo meu serviço, eu amo tal coisa, eu amo tal comida, e assim sucessivamente. Nós sabemos que na liturgia grega há 4 tipos de amor só, e eu sei que isso é estendido na igreja do Senhor Jesus Cristo. E em todos os relacionamentos, o que impera são 3 dele. Mas, como é difícil o casamento, Deus tem colocado mais um para reforçar esse nosso relacionamento conjugal, porque é a felicidade de Deus ver a esposa do lado do esposo, convivendo numa situação cheia de harmonia, dando exemplo, transmitindo ali diante da sociedade uma vida exemplar, na igreja também trazendo frutos preciosos dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro dele é o amor estorger. Que é esse amor? É o sentimento voltado para a família do mesmo grupo sanguíneo, conhecido como o amor efetivo, que está lá em Cantares 4:10. É o amor entre a família, e eu sei que todos os irmãos têm amor na sua família. E o segundo deles é o amor filéu. É o sentimento que aproxima as pessoas diferentes uma da outra, mas transformando em verdadeiro amigo, transformando aí em pessoas íntimas, que nós vemos aí esse amor também, está lá chamado de amor fraternal, 1 Samuel 18:3. São o que rege também o conceito de toda a humanidade. E diante dele existe o amor que todos conhecem, fala dele, é o mais conhecido, o amor ágape, que é o sentimento divino superior, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. É o que nos leva a amar a Deus e amar os nossos semelhantes, o nosso irmão, conforme o exemplo lá de Ruth, Ruth 1, versículo 16, que é chamado
de amor divino. Mas para que o casal tenha um alicerce bom relacionamento, Deus colocou ainda no casal o amor eros, que é o amor realmente que vem de erótico, é o sentimento, né? Onde o esposo ou a esposa vê um na sua intimidade, ele desperta, ele impulsiona, ele atrai ao sexo oposto, ele é chamado de amor instintivo. Gênesis 39:7. Ele é o gerador de paixões e responsável pela reservação ou preservação da espécie. Então Deus, Ele não simplesmente criou, jogou ninguém dentro dos laços matrimoniais e falou: se vira aí, não, dá os seus pulos, não. Ele realmente se ofereceu como nossa ajuda, como nosso auxiliador, como nosso Criador. E diante desse vínculo matrimonial, Ele deseja ser lembrado dentro do seu lar, porque Ele diz que o cordão de 3 dobras dificilmente ele se arrebenta, porque é o homem, a mulher e Deus interagindo dentro do lar. Tenho certeza que se alguém estava aí com um pensamento de divórcio ou achando que o casamento acabou, não acabou. Tem que os dois sentar, dialogar, colocar as coisas em dia. Disso eu gosto, disso eu não gosto, vamos parar com esse costume, com essa situação, porque Deus tem te dado uma esposa maravilhosa, Deus tem te dado um esposo cristão, e realmente você precisa dele, ela precisa de você, e Deus realmente está nessa situação para fazer com que esse amor eros seja despertado na sua vida, complementado com o amor ágape, que é o amor cristão, que dentro do lar cristão ele gera esse sentimento glorioso, que aonde nós lemos, se fôssemos ler, diz que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então nós temos sim capacidade, é leviandade, é falta de oração. Quando alguém diz não dá mais, não suporto mais o esposo, não suporto mais a esposa, ou eu vou divorciar, Deus não fez nós, ou não organizou o enlace matrimonial para ninguém separar. Às vezes alguém desejoso de partir para esse caminho maligno, até lembra, né, da onde os fariseus perguntou: mas por que Moisés então permitiu dar-lhe carta de divórcio? Eu respondo por 2 razões. Primeiro, porque não foi discípulo de Jesus que perguntou, não foi seguidor de Jesus, não foi servo de Jesus que perguntou, não, foi os fariseus, porque eles eram corrompidos, andavam com o olho no mundo, desejando a mulher do seu próximo, com o pensamento, o coração cheio de adultério, pensando que um novo lar seria diferente, seria de mar de rosa. Não, quem faz isso parte para um novo relacionamento, é novo casamento, mas velho problema. Se ele não for um bom administrador, logo ele estará em mais problema do que tinha antes, porque agora deixou filho para trás, deixou pensão alimentícia, deixou parentes aí zangados, deixou a igreja derrotada, deixou o povo com vergonha. Ele carrega mais problema ainda para o seu dia a dia. Por isso que há tantas depressões e tantas coisas acontecendo em nosso dia. Então, na verdade, foi fariseu que fez essa pergunta. E segundo, ele disse que tentando Jesus, ele perguntou. Ele não perguntou para saber realmente se podia ou não. Estava tentando Jesus. Na verdade, ele sabia que o Senhor falou que no princípio não foi assim. O que Deus uniu, nenhum homem separa. Portanto, aí encerrando, quero dizer ao irmão ou irmã: não deixa que nenhuma mulher separe o seu do seu esposo. Se cuida, não deixa que nem um homem separe o seu da sua esposa. Se cuida também, trata-os com carinho, saiba se comunicar. E eu tenho certeza que Deus vai te dar condições de sabedoria, porque é o desejo disso nasceu no coração de Deus. Que Deus abençoe, né? Cada um dos irmãos, pastor William, a igreja dessa cidade, os irmãos que vieram do Belo Horizonte, que
Deus o abençoe e os guarde no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pastor Luiz.